Amém. Amém. Já começou o tempo, gente. Bora? Passou 1 minuto já. Qual colega? 1 minutinho. Isso aí. Eu ia ler como já falava. Anotações finais. Fazer. Anotações finais. Está marcando, ele esqueceu de marcar. Anotações finais. Luiz, eu vou anotar sua turma. Isso. Vou terminar em 9 minutos. Pai do Senhor, Amém. falar sobre o temperamento fleumático. As pessoas com temperamento fleumático são pacientes, observadoras, disciplinadas, como característica positiva, né? E como característica negativa, são lentos, resistentes a mudanças e indecisos. Também tem como ponto positivo a calma, racionalidade, capacidade de liderança, diplomático, paciente. Pontos negativos têm decisão, falta de assertividade e tendência à passividade. Nós pegamos como personagem da Bíblia José. José, ele também teve como característica principal do temperamento dele, temperamento fleumático, que em muitos momentos ali ele teve calma, ele teve tranquilidade, ele teve passividade em alguns momentos, foi calculista, que nem aqui a gente pegou essa imagem aqui que mostra mais resumidamente, né, as qualidades e defeitos também, né, e nessa imagem aqui mostra, né, como qualidade do fleumático: calmo, tranquilo, eficiente, prático, cumpridor, conservador, bem-humorado e diplomata. Como defeitos: calculista, temeroso, contemplativo, desconfiado, desmotivado, pretensioso, introvertido e indeciso. José, ele tem, se for olhar, ele tem praticamente quase todas essas qualidades, essas características na personalidade de fleumático dele. Ele tem essa personalidade fleumática, mas também tem outros temperamentos também. Mas ao longo da história dele, a característica de fleumático é o que mais predomina. E na parte que mostra na Bíblia, mostrando a calma e a racionalidade dele, está em Gênesis 41:14. Pode ver pra gente, Sim. Então enviou o faraó e chamou a José, e o fizeram sair logo da cova, e barbeou-se, e mudou as suas vestes, e veio a faraó. Então, ele teve calma e racionalidade para esperar até ele ser solto da prisão. Por quê? Porque ali ele ficou um tempo na prisão e ele falou com o copeiro mor ali, né, para ele ser lembrado quando ele estivesse na presença de faraó, tudo e tal. Só que o copeiro mor, ele se esqueceu e aí José teve que esperar. E chegou o momento que ele foi chamado, que teve a necessidade da interpretação do sonho e tudo e tal, e aí ele foi chamado. Então ele teve que ter essa calma e essa racionalidade para chegar nesse ponto. E teve também a capacidade de liderança. A capacidade de liderança como governador do Egito, que está em 41:38. E disse faraó a seus servos: acharíamos um varão como este, em quem haja o Espírito de Deus? Aí ele foi colocado como governador do Egito, que foi a capacidade de liderança dele. Tem a capacidade de ser diplomático de José, que ele conseguiu manter boas relações com o faraó, com seus irmãos, e mesmo após tudo o que havia acontecido. Está em 39:2, Gênesis 39:2. E o Senhor estava com José, e foi varão próspero e estava na casa do seu senhor egípcio. Amém. Ali ele estava na casa de faraó, ali ele foi colocado para gerenciar tudo ali do faraó, tudo. Então ali ele estava nessa parte de diplomacia. E ali também fala da paciência, né? Da paciência de José, que ele esperou pacientemente o tempo de Deus para ser vindicado e restaurado, que está ali em 40:28. 28, não é 23 não?
23, desculpa. Aqui parece muito. O copeiro mor, porém, não se lembrou de José, antes se esqueceu dele. Isso, que é a parte que fala da calma e racionalidade também, e a paciência. Ele tem que ter calma, tem que ter paciência também. Essa é a parte que fala do copeiro mor, que se esqueceu dele, né? Ele teve que esperar. Deixa eu fazer uma pergunta. Já entendi, beleza, tá. Deixa eu fazer uma pergunta pro grupo. Amém. Pros três aí, os três irmãos. Presta atenção que eu vou perguntar. Colega, entre vocês, quem é mais parecido com José? José é o fleumático, não é? É. Qual a principal característica do José, do fleumático? O que ressalta no José? Capacidade de liderança. De vocês três, quem que você enxerga, vocês encontraram algum fleumático entre vocês? Na verdade, pastor, nós fizemos uma análise na ferramenta, e aí cada um de nós tínhamos alguns temperamentos, não só fleumáticos. Então a gente tem colérico, fleumático, então cada um de nós, na conclusão do trabalho aí, a gente apresenta isso. Isso a gente já sabe, não existe alguém que tem só um tipo de temperamento. Não existe porque a gente não é uma caixa, a gente não é uma ilha. A gente vai se moldando, as coisas vão acontecendo. Mas tem algo que ressalta, tem um temperamento que ressalta. Então você olha para o Nivaldo, você enxerga ele, o que mais ele é? Qual mais o temperamento que ele é? Assim eu. Não, estou perguntando para eles. Ah, não. Você olha para o Nivaldo, você fala que ele é o quê? Marcos? O Nivaldo, Ó, vocês estão ligados, né? Porque eu vou perguntar para vocês, então vocês já estão ligados. então, Melancólico, gente. Você é um homem melancólico. Eu falaria melancólico. Hã? E aí, o que ele tem de bom, o melancólico? O melancólico não entra em qualquer roubada, não. Ele vai falar, vocês são doidos, vocês não vão me levar para essa roubada, não. O melancólico, ele é uma pessoa mais prudente, o melancólico é uma pessoa mais com o pé atrás. O melancólico não é total. Qual o defeito? Ele é meio desanimado, mas ele é uma pessoa segura. Eu gosto de andar com gente melancólica, porque ele fala, Daniel, você é muito louco, cara. Você vai fazer umas coisas, você vai se perder no meio do caminho. É isso que eu quero que vocês falem. E o Valmir, o que o Valmir é? Marcos, o que ressalta no Valmir de temperamento? o temperamento do Valmir, ele é sanguíneo e colérico. Legal, por quê? O que ele tem o que destaca no temperamento dele? O otimismo e a confiança são os pontos fortes. E o sono? E o impossível e o silencioso. Maior de todos. Sono é Vou falta falar de dormir. assim, não acha, vou falar. Sono é falta de dormir mesmo. É isso aí, cansaço. Fala, pastor, cansado, acorde cedo, não tem problema. Vocês entenderam? A gente não pode levar, e é isso que eu quero falar. Né? E o Marquinhos, o que o Marquinhos é, Valmir? O Nivaldo fala, o que o Marquinhos? Marquinhos? eu acredito que ele é sanguíneo. Por quê? Justamente pelas qualidades dele. Fala uma. Ser uma pessoa, ele é muito compreensivo. Compreensivo. Sanguíneo é compreensivo? Sim. Tem certeza? Não é não? É? Essas qualidades. Sanguíneo é compreensivo? Sim. Beleza. Legal, gente. Gostei do trabalho, parabéns. Vocês estão. A ideia do trabalho não é um trabalho para mim, o trabalho é para vocês. Entendam isso. Vocês vão começar a entender as pessoas de uma perspectiva mais empática, né? Por que eu entendo que esse homem ele vive dormindo na minha aula? Porque ele é ruim? Não, não é porque ele é ruim, porque ele está cansado. Como que eu observo isso? Observando o temperamento dele, a forma como ele lida com as coisas. Então, a gente quando tem essa perspectiva, essa percepção dos temperamentos, a gente se torna pessoas mais empáticas, mais humanas, que compreendem, esse é desse jeito, esse é desse jeito, eu vou lidar com esse, eu não vou falar dessa forma, eu vou falar dessa forma, porque essa pessoa vai entender dessa forma. Se vocês continuarem estudando isso vocês vão ter um ganho muito grande com o relacionamento das pessoas, na família, na igreja, no trabalho, entendeu? Sim. Isso é bom. Parabéns. Obrigado. Gostando? Gostaram do trabalho dele? Vem o próximo. Estamos dentro do tempo.
Só posso ir? Vai, gente. Eu queria só usar esse quadro aí. Não, eu, na realidade, eu não vou entregar aqui, pastor. Oh, palmas para a apresentação. Perfeccionista. Deixa eu ficar aqui. Colérico. Ô, pastor, aí. Eu pode também, né? Não sei se vocês repararam, mas eu vou começar, rapaz, vou começar pelo meu temperamento, um pouco impulsivo, vocês repararam, porque eu já parti na frente para querer apresentar. E nós vamos falar também sobre uma pessoa que tem esse temperamento, né? Que é o sanguíneo. Um pouco sanguíneo, vi um pouco de colérico nele também. Eu sou um pouco colérico e sanguíneo também. Tamo junto, toca aqui. Tamo junto, pastor. E nós vamos falar sobre Davi. Davi, vou começar lendo só um pedacinho aqui do nosso objetivo, que é o do trabalho, né? O presente estudo busca avaliar o temperamento sanguíneo de Davi, conforme evidenciamos em diversas passagens bíblicas, para explorar o seu caráter, influenciou em suas escolhas e experiências espirituais. O objetivo é avaliar as complexidades da sua personalidade e os desafios enfrentados no exercício da liderança e da adoração a Deus. Peraí, só um pouquinho. Gente, presta atenção na apresentação do irmão. E quem é? Você não apresentou o seu grupo. Quem é o seu grupo? Ah, desculpa. Não, tudo bem, mas quem é? É o pastor Paulo Então e o Marcos. Vem cá, o Marcos e o Paulo. Fica aqui junto, né? Pra gente saber quem que é. O grupo. Maravilha, maravilha. Me sinto mais confortável. Isso, então, vocês fizeram junto, né? Isso. É o colérico aqui falando. Amém. Destacando com suas ações, refletem uma mistura de virtudes e limitações humanas. Esse exame contribuiu para que a teologia prática e para o estudo da personalidade à luz da Bíblia, abordando a forma como Davi equilibrava seus traços sanguíneos com o seu chamado espiritual. Amém? Então, o que eu vou falar de Davi? Davi, uma pessoa que muitas vezes, não muitas das vezes, mas muitas vezes, uma pessoa objetiva, líder, como um sanguíneo, tinha um caráter muito forte. Eu acho que muitas vezes ele não escutava muito, mas eu via, no que eu aprendi desse trabalho que nós aprendemos e discutimos sobre isso, que vimos Davi muitas vezes lutar contra esse temperamento dele. Claro que muitas vezes, em várias passagens bíblicas, nós vimos que ele tomou diversas atitudes impulsivas, né? E teve que depois reverter tudo isso, teve que passar por diversos problemas, né? Encarar tudo isso, se arrepender, né, dos seus pecados, né? Eu vi que ele colocou pessoas à frente de situações e perderam até suas vidas. Mas Isso é um traço do sanguíneo ou do colérico, essa atitude dele colocar as pessoas e perder a vida? Então, ao meu ver, é mais a forma do colérico. A forma do colérico. E aí, mas eu vi várias vezes ele lutando contra isso. Eu vi várias vezes ele lutando contra o seu próprio temperamento, parando e refletindo sobre tudo isso. Uma passagem que me chamou muita atenção foi uma que o pastor Klaus pregou há pouco tempo, onde Saul entrou na caverna onde eles estavam. E aí as pessoas falaram, nossa, esse é o nosso momento, vamos matar ele, acabar com tudo isso. E ele ali como um líder, né? E eu penso que ele também queria fazer isso naquele momento, que ele ia acabar com todos os problemas dele. Mas ele parou contra o seu próprio temperamento e falou, não, nós não podemos fazer isso. E a atitude que ele teve foi de quem? De um sanguíneo colérico? Não, aí ele foi de um outro temperamento. Fleumático. Que ele teve paciência. Ele foi líder. Mas ele acalmou os ânimos. Acalmou os ânimos daqueles que estavam com ele. Vocês entenderam? Sim. Então é o sanguíneo colérico que está ali diante de uma situação, que ele pode tomar uma atitude, mas ele não toma atitude nenhuma, porque
ele está sendo guiado ali ele está sendo guiado pelo Espírito Santo. Então ele muda o seu temperamento. E aí ele vai se tornar um fleumático naquela situação, ele vai colocar os ânimos para baixo, ele vai ser o líder que vai tomar uma decisão sábia. E na parte dele ser bem sanguíneo, foi no momento quando chega a arca e ele chega dançando. Isso é um temperamento. Vocês concordam Eu tenho com isso muita que eu falei? vontade, gosto de dançar também. Eu sou esse sanguíneo, eu gosto também. Você gosta de dançar? Gosto de dançar, não importa o ritmo, né? Gosto de glorificar o Senhor, pode ser glorificar o Senhor. Amém. Né? Tá bom. E eu, Dos seus colegas tenho- aqui, você identificou algum sanguíneo? Sim, o nosso irmão Marcos. Marcos, por quê? Sanguíneo, Por porque quê? ele toma a frente, É. ele é um líder também, de certa forma, ele também é um líder, isso também está no sanguíneo. E Então tem você é sanguíneo ou colérico? colérico Você é mais sanguíneo. Colérico, sanguíneo, por Sanguíneo colérico. Eu E sei. tem o nosso irmão aí, passivo. Olha o equilíbrio, tá vendo? Tá vendo o equilíbrio? Vocês estão vendo como Deus é bom? Ó? O sanguíneo, olha o braço desse homem, o sanguíneo. Prático, né? Não, é um sanguíneo, né? Não, colérico, com Colérico, sanguíneo, aí sanguíneo. coloca um fleumático. Gente, vai. Eu imagino o pastor Paulo falando. Vai humilhar. Vamos dizer um Muito gostoso. Mas diante disso tudo, eu aprendia muito com o meu temperamento, a ver o temperamento das pessoas, isso que me ajudou nesse trabalho, analisar as pessoas, né? E ver também, diante das pesquisas, que tem coisas com que nós podemos fazer que ajude o nosso temperamento. Então, tem pesquisas, tem muitas coisas que eu vi que ajudam no nosso temperamento, a equilibrar o nosso temperamento. Então essa matéria me ajudou muito nisso, a tomar certas decisões que nos ajudam para que nós possamos fazer tudo isso. Pastor, e aí? Como foi a sua experiência trabalhar com colérico e com sanguíneo? Na que você realidade, aprendeu? é aquilo que a gente ouve, não saber. Mas você se reconhece como um fleumático? Opa. Até o tutano. É? Legal. Mas você tem um traço, outro traço, ou você é totalmente fleumático? Eu tenho um pequeno traço de colérico. Colérico, em Às que vezes, sentido? É um pouco. Não, colérico não, mais sanguíneo. Sanguíneo? Seria. Sim, é difícil eu sair do sério, mas quando eu saio também. Ah, tá. É meio. Entendi. Eu perco assim. Você tem esse gatilho da explosão, Isso, né? eu procuro ter um domínio próprio, É. mas assim, é muito difícil. Mas alguém tem me um tirar do gatilho sério. aí que Mas você já sabe que aconteceu se algumas vezes. pegar, tá legal. E aí, Marcos, o que você acha dos dois? São pessoas fantásticas, né? E enérgico, prático, É. calmo, tranquilo. É. Né? Os dois são líderes. Uma Apesar pergunta, de- você montaria uma empresa com esses dois? Tranquilamente. É. Opa. Porque isso, eu não perguntei Nada para por vocês, acaso. eu não perguntei para vocês, né? Mas qual a empreitada que você faria? Você faria uma empreitada com esses dois? Sim. Né? Nada é por acaso. A pergunta é muito importante, porque se você olhar lá no Ministério dos Apóstolos de Jesus, cada um deles tinha um temperamento diferente. E eles se unem não por causa dos temperamentos, o que Jesus não, o que vocês falaram, Jesus não analisa, não julga a pessoa. Aliás, Jesus não julga, Jesus não julga a pessoa, mas as atitudes. E as atitudes, elas podem ser corrigidas, não a pessoa. Porque normalmente o que acontece? A gente julga a pessoa, então a gente descarta a pessoa, mas a gente não julga a atitude. E aquela atitude pode ser transformada, pode ser mudada. Então, um dia eu tive atitudes ruins. E se as pessoas me descartassem por causa das minhas atitudes, eu não teria chance de ser quem eu sou. Então, esse estudo ajuda você a julgar a atitude, mostrar para a pessoa o que ela está errando, aí você fala, nisso daqui você precisa mudar. Quando ela muda, quando ela é transformada, a pessoa ela começa a ter, por causa dessa atitude transformada, ela começa a trabalhar em prol um dos outros. Então Jesus junta 12 homens que não tinham nada em comum, que tinham temperamentos completamente diferentes, mas eles tinham uma missão. Então, na liderança, quando você é um líder, você consegue trabalhar junto, por isso que eu perguntei, quando você consegue trabalhar junto, é quando você reconhece o temperamento de cada um, e você vai lidar com o temperamento de cada um. Então você, quando ele estiver meio doido, explosivo, você vai entender o jeitão dele,
Aí você vai saber como lidar. Aí você sabe como lidar. Aí vocês dois que são um temperamento mais quente, aí vocês vão lidar com o temperamento mais mais frio, vai apaziguar, entendeu? Vai colocar mais o negócio mais para baixo, entendeu? Vai puxar a temperatura para baixo. Agora imagina, 3 sanguíneos juntos, 3 coléricos juntos, né? 3 pessoas, um casal, 2 sanguíneos juntos. É só Jesus para dar gente. Por que tem as separações? Porque é 2 temperamentos muito igual, aí um quer, eu quero, não abro mão. Quem que não abre mão? Qual o temperamento que não abre mão de nada? Colérico. Qual o temperamento que bateu na mesa, acabou, é do jeito dele? Qual o temperamento que quer tomar frente em tudo? Colérico. Não, você só tem sanguíneo, gente. Sanguíneo. O sanguíneo. Imagina uma mulher sanguínea e o homem colérico. É só o Espírito Santo de Deus para dar jeito no negócio. Por quê? Porque a mulher quer tomar a frente e o cara vai falar, você está pensando o quê da sua vida? Entendeu? Então, quando você estuda isso daí ajuda na sua vida, tá bom? Parabéns. Obrigado. Deus abençoe. Parabéns. Vocês são sanguíneos. A turma do sangue, quem é agora? Pastor, acho melhor o senhor ficar ali, porque senão o grupo fica ou de costa pra você ou de costa pra gente. Não, tá. Não é? Microfone? Faz o microfone? Não. Quem é? Quem é o próximo? Quem é o próximo? Quem é o próximo? Foi o sanguíneo. É você, Não, já vai. Vem o dramático sanguíneo. Dramático e é a sanguíneo. Cris, não deu hora de você que É a balsante. É a balsante. Mas É a Sangue, por favor. Tamo junto, pastor. Só vocês dois? Não, a assembleiana também. Tem a tia do coque, a coquezinha. Bora. Bora lá. Aqui o nosso trabalho é eu, Cris, Tânia e Cristiano. Eu vou apresentar. O Cris montou o trabalho e a Tânia fez a pesquisa. Aqui dentro do trabalho, 5 tipos de temperamentos e a gente ficou com o colérico. Isso. Aí antes de adentrarmos nas características do colérico, iremos identificar aqui a persona bíblica. Vocês colocaram uma foto minha ali, não foi? Gostou da fotinha, né? Iremos identificar a persona bíblica, que é o apóstolo Paulo, porque aí, à medida que a gente for falando as características, a gente pode associar o temperamento da pessoa. As principais características: impaciência, agressividade, dominador, ambicioso, determinado, líder nato, excitabilidade, raciocínio rápido. Aqui o colérico, ele tende a ser altamente autossuficiente, assertivo, gosta de assumir o controle, preferindo ação imediata e resultados concretos. No entanto, essa mesma intensidade pode levá-lo a ser impaciente e intolerante com a fraqueza alheia. As qualidades: liderança natural, determinação e força, foco em resultado, decisão rápida, autossuficiência e coragem. Os defeitos: impaciência, agressividade, autoritarismo, falta de empatia, teimosia e arrogância. Comportamento: sob pressão, o colérico tende a identificar seu comportamento. Em vez de recuar, ele avança, enfrentando os desafios de frente. No entanto, em situações de extremo estresse, ele pode se tornar ainda mais impaciente e agressivo. Aqui, como tornar um colérico melhor? Desenvolver empatia, paciência, flexibilidade e humildade. E aqui, recapitulando um pouquinho sobre o apóstolo Paulo, a gente vai falar sobre a personalidade dele dentro do temperamento. Ele é um excelente exemplo, né, de uma pessoa com esse temperamento, pois ele manifestou muitas qualidades e defeitos associados do colérico ao seu ministério. Aqui um pouco da vida, né, do apóstolo Paulo. Ele era de uma família judia rica. Antes de se converter ao cristianismo, ele era um perseguidor dos discípulos de Jesus. Foi um dos principais líderes
escreveu 13 epístolas do Novo Testamento e foi preso várias vezes e decapitado em Roma. Aqui, características do apóstolo Paulo. Liderança e determinação. Paulo mostrou uma intensa determinação e liderança. Produtividade e foco em resultados. Paulo viajava incansavelmente pelo Império Romano, pregando o Evangelho, fundando igreja e corrigindo os erros doutrinários. Coragem e ousadia. Paulo era destemido e corajoso. Enfrentou prisões, naufrágios, apedrejamentos e várias outras formas de perseguição sem nunca desistir do propósito da missão dele. Autoritarismo e inflexibilidade. A personalidade colérica de Paulo também manifestou sua firmeza em questões doutrinárias. Ele era intransigente quando se tratava de proteger a pureza do Evangelho e por isso escreveu cartas fortes corrigindo os erros da igreja. Agressividade e paciência. Como colérico, Paulo teve também momentos de impaciência e até conflitos pessoais. Um exemplo disso foi o desentendimento com Barnabé. Ele teve o desentendimento com Barnabé, com Pedro, que ele fala em Gálatas que ele resistiu Pedro face a face. Então, uma outra característica do colérico é que ele é sincero. Ele fala na sua cara, ele não é aquele cara que vai guardar nada. Oi, tudo bom? E isso, ao mesmo tempo que você pensa assim, é uma qualidade, ele vai trazer problema para você, né? Porque aí você vai ser pessoa não grata, né? Porque não é todo mundo que aguenta ouvir as verdades, né? Sim. Então Paulo era ao mesmo tempo que ele era um homem amado, ele era um homem também que as pessoas também se afastavam dele. Falou, chegou o cara, né? Chegou ele, então ele fala para a igreja, o que vocês preferem? Que eu vou com amor ou vou com vara? Eu falo assim, em Corinto ele fala, o que vocês preferem? Que eu vá com amor ou com vara? Né? Eu não estou aí presente, mas eu estou em espírito. Sim. Vocês ficam espertos. Então ele tem essa personalidade dúbia, né? É um cara que tem um amor no coração, uma bandeira forte no coração. A bandeira o que é? Aquele seu ideal, é que você levanta e você olha para ela e você segue. E não importa se a sua família está passando fome, ele vai em frente, ele vai nessa direção. Pode continuar. E aí resultou na separação dos dois por causa dessa divergência. Aqui a transformação e maturidade espiritual de Paulo, mesmo mantendo sua firmeza e determinação... Cris, só uma pergunta, desculpa, perdão, gente. E a personalidade de Barnabé, o temperamento de Barnabé, como que era? De Barnabé? Eu acho que... O mesmo. O mesmo, porque eles o mesmo. Leia lá. Eles entraram numa discussão que ninguém cedeu. Um foi para um lado e outro foi para o outro. Por isso que houve a separação. Então a separação acontece quando os dois temperamentos se chocam. Eu vou ter problema com o colérico, vou ter problema, entendeu? A gente vai se chocar. Então precisa ter esse equilíbrio dentro de um relacionamento. Entendeu? Pode continuar. E aqui, mesmo mantendo a firmeza e determinação, Paulo demonstrou um crescimento espiritual que suavizou os defeitos do seu temperamento colérico. Ele se tornou uma figura inspiradora, demonstrando os mesmos traços mais desafiadores de personalidades que podem ser moldados e usados por Deus. O colérico tratado, né? E aqui a conclusão. Sua história mostra um temperamento colérico. Mostra que o temperamento colérico pode ser utilizado de uma forma positiva, especialmente quando é submetido à graça e obediência a Deus. E aqui a avaliação pessoal de nós três. Eu sou fleumática, calma, paciente, empatia, gentileza, confiabilidade, boa ouvinte e pragmática. Esses são os positivos. Tem os negativos também, né? Passividade, procrastinação, dificuldade de expressar emoções, resistência a mudanças. Você se reconhece assim? E vocês reconhecem ela assim? Sim. Do grupo? Ela sim. Sim. E o que chama mais atenção no positivo e no negativo para vocês? Essa experiência que vocês tiveram com ela, de trabalhar com ela? A Cris, ela é boazinha, né? Ela é calminha, ela é organizada, ela ajuda a gente a organizar. É algo assim que eu falo pra ela, é muito organizada, ela é dedicada. E justamente ela ser dedicada, na minha opinião, acaba sendo um defeito. Que ela, às vezes, eu percebo que ela fica, às vezes,
meia... Não é a expectativa que, né, ela queria, não é aquilo que ela estava aguardando. Eu acredito que isso acaba meio que, né, sendo assim um lado negativo, porque ela acaba sofrendo. E aí dentro do negativo, você está entendendo o que ela está falando, né, Cris? Sim. A dificuldade em expressar as emoções. Então você vai falar com o fleumático, ele fala, tá tudo bem. Como que o colérico responde? Não está, tá tudo... E como que o fleumático, não, tá tudo bem, mas não tá. Não tá. Entendeu? Quando você entende e compreende essa forma, você lida de uma forma melhor. Legal. Verdade. E você, Cris, o que você achou da Tânia? Ela é o quê? A Tânia é sanguínea. Ah, põe lá, põe lá. A Tânia é Vai sanguínea. falar, Tânia, desculpa, eu tô atravessando vocês. Quer falar de você? Pode falar, Tânia, fala Fala você. um pouquinho aí. Eu gosto de estar rodeada por outras pessoas, fazer amizade, participar de eventos sociais. Sou expansiva, envolvente, sou comunicadora, entusiástica e atraente, sou espontânea, adapto bem as mudanças, sou criativa e gosto de explorar novas ideias, detesto rotina, não gosto da mesma coisa o tempo todo. Tem muito a ver comigo. Sou uma pessoa muito pra cima. Se você chegar pra mim e falar não vai dar certo, eu vou falar vai dar certo, vai com medo, vai assim mesmo, vai dar tudo certo. Eu sou esse tipo de pessoa. Não sou uma pessoa fraca, não me sinto fraca de forma alguma, até me surpreendo às vezes comigo, porque às vezes eu falo, nossa, em determinada situação eu acho que não sabia como ia sair daquela situação. Mas assim, dentro de mim tem um negócio assim, vai dar tudo certo, vai dar certo, vai em frente. Eu sou desse jeito, tá? Sou energética, tá? Prefiro sempre estar ocupada, sou proativa no trabalho, faço amizade facilmente, também não tenho dificuldade nenhuma em fazer amizades. Tenho estabilidade emocional, né? Quem de nós não temos, né? E às vezes ajo por impulso. Às vezes eu vou fazer uma coisa, não penso muito para fazer, faço, depois eu me arrependo daquilo que eu fiz. Isso é constante, sou assim. Né? Gosto de cantar, gosto de dançar. Gente, aí vocês reconhecem essa sanguínea? E onde vocês reconhecem? Sou. Você reconheceu a sanguínea? Essa sou eu. Todas essas, não é defeito, gente. Isso daí é a gente, é o que a gente é. E isso é legal, isso é bom a gente saber. E o Cris? E aí no grupo tem, né? Tem uma fleumática, tem uma sanguínea e tem que ter um colérico. Aí tá o equilíbrio, hein? Vamos lá, Cris, vamos lá. Vamos colérico. Aspecto positivo, Até a determinação. falta de colérico. É. Ó, a veia na testa dele, ó. Tipo assim, ó, é desse jeito aqui, ó. Vai lá. Determinação, liderança, proatividade, competitividade, criatividade, assertividade, extroversão. Gosto de novos desafios e gosto muito de estar com pessoas. Aí, claro, tem os aspectos negativos, que é típico do colérico, né? Autoritarismo, impaciência, teimosia. Colérico é teimoso por natureza, gosta de ter o controle das situações, né? Eu sou assim, gosto de estar sempre sabendo o que está acontecendo em todos os lugares. Centralizador, o colérico é muito centralizador, ele abarca tudo, né? Ele quer ser o líder da coisa, né? Ser quem distribui as tarefas. E ponto negativo, impulsivo, né? Às vezes o colérico age com muita impulsividade. E o que mais me incomoda é falta de respeito e desorganização. E o que mais incomoda na Tânia? Vocês colocaram ali? Não. Mas só em você mais incomoda. E vocês, meninas, é isso mesmo? Na hora que a gente pegou, a gente montou o grupo Freire ao Colérico. Tá, mas o que chamou a atenção disso? Qual a experiência? Do colérico? Dele. Dele? Olha, eu não tenho assim muita amizade, mas pelo que eu percebi em sala de aula, eu percebi que ele é uma pessoa extremamente, ele se posiciona, ele é extremamente organizado, né? Porque o colérico, ele tem a maior qualidade do colérico é ser perfeccionista, né? Tudo tem que estar alinhadinho, bonitinho, porque senão ele estoura, né? Quem tá perto também tem que entrar na dele, porque se não entrar, tem que entrar de qualquer jeito. Porque Se senão, você se discordar. né? Então, mais ou menos por aí, a gente percebe isso mesmo. Não conheço mais gente assim. incomoda nele é a desorganização, imagina. É enlouquecedor, né? Mas tem esse lado assim, mas eu acho que também tem um lado positivo. Porque se você está perto de um colérico, você aprende com ele também. Entendeu? A gente aprende muito. Vocês abriram o negócio com o Cris? A gente fez essa pergunta para ele. Ele não é ninguém.
quê pra gente? Imagina, claro, com certeza. Vamos lá, qual tipo de negócio assim que vem à mente que vocês poderiam abrir e talvez dariam muito certo? Um colérico, uma sanguínea e uma fleumática. Ó, quem seria, né? A diretora administrativa, quem seria o diretor de vendas, quem seria o diretor financeiro? Financeiro, CEO. Colérico, CEO. E o vendedor? De vendas. Quem iria pra rua? A fleumática. A fleumática vai pra rua? Se você mandar a fleumática pra rua, ela vai voltar no mesmo dia pra isso não é. A Tânia vai pra rua, porque a Tânia e um colérico, ele vai ficar falando pra Tânia. E aí, quanto vendeu hoje? E aí, chegou? E aí, você tá. Eu vou ter que ir aí pra resolver, porque você não tá resolvendo. E a fleumática ia fazer o quê? A fleumática ia fazer o quê? O que a fleumática ia fazer dentro da Foi empresa? da paciência. Eu vou conversar, ver os problemas da equipe, eu vou fazer isso. Falar, não liga pra ele não. E aqui a gente propôs uma atividade, né, sua vez, né, para cada um identificar o seu temperamento, pontuar os seus comportamentos, como você age com as situações das pessoas e pedir opinião de outras pessoas, né, como elas te enxergam. Uma outra atividade é fazer uma análise de como você pode melhorar, né, os pontos negativos do seu temperamento e buscar nas escrituras sagradas como é que você pode lidar com isso, melhorar. Uma terceira atividade que a gente propôs é a análise dos seus pares para fazer exercícios que a gente está fazendo agora, né? De acordo com o que estudamos em sala, analise qual o temperamento dos seus pares. Dessa forma você treinará e vai identificar. Ideia dele, tá, pessoal? Muito bom. Esse aqui é uma leitura complementar que a gente, né, colocou, a gente vai disponibilizar o slide para vocês depois, só para poder complementar. Mas depois eu não vi ainda. O que a gente mandou a gente colocou de leitura complementar. E aqui são as referências que a gente buscou, né? O livro e as imagens que a gente colocou e usou. E aí quem fez a apresentação, a nossa Cris, salve de palmas para a Cris. Obrigado. A Tânia fez as pesquisas e eu fiz a organização e a estrutura do trabalho. Obrigado. Alguém mais vai usar aqui? Eu trouxe um notebook. Trouxe? Tá bom. Vamos ver. Obrigada. Depois o Marcos, o Nivaldo e o Valmir vão falar também que empresa que eles iriam lá também. Eles vão falar. Gelinhos. Gelinho de abacate. De abacate com leite. Quem seria quem? O Valmir seria o quê? Valmir? É o vendedor, é o vendedor, é o gerente. O Valmir é o gerente vendedor. Nivaldo é o. Nivaldo, o que o Nivaldo é? Eu sou. Foi se vendo no quadro? Ah, aí, tá vendo como ele é melancólico? Já foi lá embaixo. Você viu? Melancólico, irmão. Já se coloca lá embaixo. Ele trabalha não como melancólico. Não adianta, é o melancólico. Ele não respondeu. Ele não vai falar isso, mas não vai falar isso. Não, mas é uma resposta. Você responde mais de 40 perguntas. Não, o resultado. Ele sabotou. Sabotou o negócio. Vamos lá, gente. Vamos lá. Grupo. Supino. Ô supino. O temperamento mais incomum, mais desafiador. Foi. Vamos lá, gente. Boa noite a todos. Nós vamos falar sobre o perfil supino. Foi um trabalho muito gostoso de fazer. Nós ficamos se analisando o tempo todo. Mudamos de ideias várias vezes. Eu já fui supina, mas depois eu percebi que eu não sou. Mas foi muito enriquecedor. A gente começou a analisar as pessoas de casa, tentando ver de que forma que a gente poderia lidar com as pessoas de forma diferente. Foi muito bom fazer esse trabalho. Nós vamos falar sobre o perfil supino. É um temperamento, supino primeiro os benefícios de a gente conhecer o temperamento das pessoas. Logo, conhecimento, entender suas forças, fraquezas, relacionamento, melhorar a comunicação e empatia,
desenvolvimento pessoal, identificar áreas para crescimento, liderança eficaz, entender como motivar e gerenciar equipes, tomadas de decisão, entender como lidar com situações complexas. O temperamento supino é um temperamento considerado novo para algumas pessoas, porém ele já vem sendo estudado desde 1950. Para a gente é algo novo, também a gente nunca tinha ouvido falar, então a gente teve um pouquinho de dificuldade nas pesquisas, mas depois deu tudo certo. A maioria dos testes, né, que existem, eles são para determinar perfis de personalidade, se concentra nos 4 temperamentos tradicionais. Características do supino. Pessoas são diplomáticas, são conhecidas por habilidade de lidar com conflitos de forma pacífica, evita discussões, idealistas, agradáveis, empáticas, cooperativas. Pontos fortes: comunicação eficaz, resolução de conflitos, empatia, flexibilidade, liderança, além de possuírem características positivas como amigo fiel, dedicado, intelectual, analítico, ajudador, cordial, servo, ser gentil. Pontos fracos: indecisão, sensibilidade excessiva, dificuldade de dizer não, perfeccionista, dificuldade de lidar com conflitos intensos. O perfil supino, ele é um perfil, o nome já diz, ele é para sustentar as outras pessoas. Então é um perfil de uma pessoa que está sempre disposta a servir as pessoas. Na igreja é aquela pessoa que você vai falar assim, dá para ele ir? Não precisa nem perguntar, porque ele vai estar sempre lá. Ele vai estar sempre servindo as pessoas. Carreiras adequadas: educador, conselheiro, diplomata, líder comunitário, terapeuta. Na igreja, servidor de todas as áreas, na organização de eventos. Ninguém pergunta se ele pode, porque tem certeza que pode contar com ele sempre. Cristão fiel, abdica de si mesmo pelo outro, sorri e chora pelo outro, comportamento exemplar. Nós escolhemos como personagem do supino, escolhemos a Ruth. Por que a gente escolheu a Ruth? Ela tem várias características de supino. Quando ela decide seguir a sua sogra e assumir o Deus de Israel como o próprio Deus, demonstra uma notável humildade, disposição de servir, lealdade e fidelidade. Ruth demonstra extrema lealdade por sua sogra, Noemi, mesmo quando não havia nenhuma obrigação legal. Então ela não pensou 2 vezes e seguiu a sua sogra. Submissão, humildade e abnegação. Ruth aceita trabalhar arduamente no campo de Boaz. Altruísmo e o amor sacrificial. Ruth abre mão de sua terra natal e de segurança pessoal para acompanhar Noemi. Pontos negativos: tendência à dependência emocional. A decisão de Ruth de permanecer com Noemi pode ser vista também como uma dificuldade de desvincular-se emocionalmente, o que poderia torná-la vulnerável a situações de exploração e sofrimento. Porque o supino, ele deixa um pouquinho de si e ele só se preocupa em servir as outras pessoas, e ele esquece um pouquinho dele. Então ele acaba deixando de ter uma vida própria para viver a vida dos outros e servir o tempo todo. Perceberam? Essa servidão que é bonita, né? Que é bonito. Todo mundo gosta de gente assim, né? Que a todo momento está à disposição, né? Preciso dessa pessoa e tal. Mas ao mesmo tempo, ela começa a se tornar uma pessoa que é muito melancólica também. Um exemplo muito bom disso é Marta. Lembra de Marta? Sim, nós pensamos nela também. Marta é uma supino. Ela serve, ela ama servir. É tudo que ela gosta mais de fazer. Mas ela se torna também uma o quê? Melancólica, porque ela olha a irmã dela, não está fazendo nada. E ela também pode ser chamada de uma colérica também. Então, é bonito você servir, é legal você servir, mas chega um momento que você começa a cansar. Aí são pessoas que elas falam assim, na igreja, elas chegam para você, elas falam assim, ela na igreja fazia tudo. E eu não era reconhecido. Não é que você não é reconhecido, é porque você se dispõe a fazer tudo. Exatamente. E se você se dispõe a fazer tudo, por que você está buscando um reconhecimento? O sanguíneo ele faz, mas ele quer que você aplaude. Ele
Entenderam as diferenças? Sim. Pode continuar. Risco de autoanulação. Por exemplo, ao aceitar-se e deitar aos pés de Boaz, ela demonstra total submissão. A gente ficou muito pensando várias vezes sobre os nossos temperamentos, tudo. E o que a gente percebeu depois de muitas pesquisas, vídeos, leituras, que para você levar em consideração qual que é o seu temperamento, é lembrar-se de quando você era criança. Porque é o temperamento inicial, né? Porque depois, algo que não te agrada, você vai mudando, você vai trabalhando, existe a mudança. Sim. Então, eu me vi no início como sublina, mas aí eu parei para pensar, eu não era assim. Eu era aquela que entrava na sala de aula e o professor dava para eu anotar os nomes, porque eu era quietinha e eu prestava atenção em tudo. Até brinquei com a Xanda sobre isso, né? Então, lembrar do seu temperamento inicial, como que você era como criança, como você agia, o que te deixava chateado, o que te deixava alegre, o que te motivava. Porque a gente é um ser humano, a gente está em constante mudança e a gente quer sempre melhorar, né? Então, se essa fidelidade séria te atrapalha, então você vai tentar melhorar de alguma forma. Mas vai existir ali, vai existir ainda aquela característica, aquela parte do temperamento vai existir, mas é como você trabalha com ela. Se eu sou explosiva, então aconteceu uma atitude que você não gosta, que você iria explodir. E aí em determinado momento você vai, conta até 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, aí passa. Então, se não te agrada, se você quer mudar, a gente consegue fazer isso. Lógico que a essência ali existe. Nós estudamos cada um do grupo, né? Nós identificamos eu como fleumática depois de muita terapia. Quem é a terapeuta do grupo? Não sei quem é a terapeuta. Quem era a terapeuta? Quem é a terapeuta colérica do grupo? Colérica transformada. E a Xanda também fleumática, mas eu sou uma fleumática mais puxada para o melancólico e a Xanda é uma fleumática mais puxada para o colérico. E a Lígia é colérica fleumática. Legal. E as características de fleumática nós três temos bem latente. E a personalidade de colérica que mistura entre nós são exatamente os mesmos pontos do colerismo que nós temos. Qual seria o ponto de colérico que vocês têm? Um pouco de intolerância, impaciência. Vocês sentiram isso quando vocês estavam fazendo o trabalho? Na verdade, no trabalho não, porque a gente estava ali ali no dia a dia, nas coisas que a gente trocou, de fatos e acontecimentos, a gente identificou isso sim. Na observação na sala de aula. Quem que falava, gente, a gente não progrediu, que vai ter uma data para entregar, quem que ficava cobrando as datas? Colérica. No processo do trabalho você vai identificando. Então as pessoas, por exemplo, aí quem falava assim, não, a gente tem tempo. Entendeu? Não, a gente tem. Você entendeu? Então no processo do trabalho, no processo do relacionamento, por isso que a gente se junta, né? Lembra quando vocês fizeram o trabalho de missiologia? Sim. Imagina quando vocês fizeram o trabalho de missiologia, se vocês tivessem feito isso daí. Nossa, que legal. Ia sair. Por que eles deram tão certo? Os 3, a Lê, o Marcos. Vocês entenderam por que você. O Cris, quem mais? Tinha mais a Renata e a Fernanda. Vocês tinham algo em comum. Sim. Entendeu? Vocês tinham esse tempero, esse equilíbrio. Aí deu para vocês conseguiram trabalhar junto. Mas teve equipe que não conseguiu fazer nada. Você via a tensão no ar. Você via que eles estavam apresentando, mas eles não estavam concordando com o que eles estavam falando. Porque eram temperamentos que eles estavam se chocando. Entendeu? Então sempre quando você for reunir uma equipe, quando você for liderar uma equipe, pensa que você precisa entender quais são os temperamentos de cada um. Porque aí você sendo um líder que entende esses temperamentos, você vai lidar, você não vai colocar 2 sanguíneos para trabalhar junto. Porque senão você não vai conseguir sair. Você não vai colocar dois melancólicos para trabalhar junto.
Então você começa, pega um sanguíneo com melancólico, um puxa o outro e eles vão se entender. Aí o sanguíneo é aquele soldado que está puxando o melancólico, entendeu? Vamos, não, tal, vamos. É assim que a gente trabalha com a liderança. Por exemplo, eu trabalho em psicologia, eu fui a líder também. Nesse trabalho também, eu também falei, eu sou a líder. Mas por quê? Porque eu estou me empurrando a assumir essa característica, que é algo que tem dificuldade de liderança. Então, por isso que eu me coloco na frente, para eu poder mudar isso. Eu sirvo na igreja no Boas-Vindas. Não pense que é algo fácil para mim. Toda vez que ele vai lá com a prancheta, toda vez para mim é um desafio. Mas por quê? Porque eu estou me impulsionando a mudar essa característica mais fechadinha, com dificuldade de falar com as pessoas. Então, assim, a gente está em constante mudança e é possível ser uma pessoa melhor todos os dias. Amém. Bom, fala, Lígia. O importante é reconhecer, né? Como a Ana colocou, o nosso temperamento, ele é muito latente dos 6 aos 13, 14 anos. A gente é puro temperamento nessa fase. Por isso que a gente fala que os adolescentes são difíceis, porque eles são puro temperamento. E aí, depois que eles passam dessa fase, a gente já começa a ver uma transformação. Por quê? Porque aí começa a instituir a personalidade, começa a instituir o caráter, e aí que começa realmente ter essa mudança. E aí quando a gente começa a olhar e falar assim, não, a pessoa, ela é uma colérica, mas ela tem traços fleumáticos, ela tem traços de outras personalidades. Por quê? Por conta da convivência, por conta do dia a dia, né? Como a Ana falou, para ela é um desafio estar aqui na frente, é um desafio se colocar como líder, é um desafio estar ali, mas ela tem se impulsionado para isso. Então o que nós precisamos é, de fato, identificar nosso temperamento, olhar para aquilo que é os nossos pontos fortes, negativos, e mudar isso diariamente, né? É fácil? Não é fácil, mas o Espírito Santo habita em nós. Então fica muito mais fácil quando a gente se abre para essa transformação, tendo o Espírito Santo, né? Porque ele vai nos moldar e a gente tem que dar espaço para ele nos moldar, né? Para ele fazer essa transformação. Por isso que eu falei assim, gente, eu sou uma colérica. Não foi fácil admitir que eu sou uma colérica, porque os pontos negativos do colérico são difíceis de você admitir, mas assim, é muito latente, né? Mas eu falei até no trabalho, eu coloquei, eu sou uma colérica transformada, né? Porque até foi muito engraçado, a gente teve uma reunião com a pastora Lupe no sábado, e aí a gente estava falando sobre liderança, sobre algumas coisas, e as meninas falando, nossa, a Lígia é muito amor, muito isso. Eu falei, gente, eu sou colérica. Aí as meninas, como assim você é colérica? E eu falei, esse é o desafio, né? Até a gente ouviu muito a ministração da Fernanda Boaventura. Ela é uma teóloga, ela é cristã e ela é uma especialista em temperamento, né? E ela fala muito isso, ela fala assim, ela dá muitas palestras sobre, ela fala assim, o maior desafio é realmente as pessoas olharem para nós e não nos reconhecer como o nosso temperamento inicial, porque isso significa que o Espírito Santo está agindo na nossa vida. Eu achei que a Xanda era sanguínea no início, porque quando ela chega na sala de aula, ela... Oi, gente! Na igreja do mesmo jeito, todo mundo, porque ela chega lá no centro. Mas não. Foi uma surpresa, ela ser fleumática. Foi, mas eu convivo bem. Eu convivo quando eu estou em grupo, eu convivo bem, mas se eu paro para conversar com uma pessoa, eu fico bem. Vocês abririam um negócio juntas? Sem dúvida. Sim, com certeza. Quem seria o quê? Quem seria financeiro? Eu não sabia, acho que é a Lígia. Eu também acho que é a Lígia. Quem seria o, eu seria o comercial? Quem seria o comercial? Eu seria. E você seria administrativa? Provavelmente. Eu sou bem analítica. Marquinhos, vai lá continuar no quadro de vocês, a gente tirou todo mundo. Tirou sem avisar, a gente estava legal. Aí sim. Vai lá,
qualidade, conteúdo. Ah lá. Vamos lá, último grupo, gente. Vamos lá. Chama de olho fechado. As meninas foi difícil fazer olhar. Esse grupo tem mestrinha. Esse grupo tem 4 pessoas. Pois é. Não fala, eu falei. É verdade. É só Esse grupo tem aluno maestro. Ah, Eu vou aprender desde cedo. Nota dobrada. o meu sobrinho não abre mão disso. isso é o grupo do mentor. Marmelada isso aí. Mentorado. Eu não sei como todo mundo apresentou, gente, porque eu não tava na aula. Mas eu sou a Karina, Luiz, Nandinho, eu sou sanguínea, nitidamente. O Luiz é melancólico e o Nando é fleumático. Mas agora Nossa, total. E por isso que o nosso grupo se dá muito bem, porque um controla o outro. E você controla todos. Não, eu estou melhorando, eu não controlo pessoas, eu espero a posição deles primeiro. Se ninguém tomar posição, aí eu invado a cena. Características do perfil: introspectivo, passa muito tempo sozinho, e esse é o perfil do Luiz, tá, gente? Se eu for descrevendo, você já vai imaginando como é o Luiz, porque ele é gente. Gosta de passar tempo sozinho, refletindo sobre sua vida e suas experiências. Tem sensibilidade, são sensíveis emocionalmente, tocados por música, por arte, mas não demonstram. Criatividade, eles possuem rica imaginação e são capazes de produzir trabalhos criativos. São perfeccionistas, que pode levar à procrastinação e autocrítica excessiva. Verdade, isso é muito triste e até mais pra frente depois eu vou falar dos pontos fracos. Ansiedade, são propensos à ansiedade e à preocupação excessiva. São nostálgicos e têm humor variável. Esses são os pontos. Esse é o perfil geral, não são os pontos detalhes, são o perfil geral. Os pontos fortes. É muito legal esse trabalho porque eu consegui reconhecer todas essas coisas no Luiz. Então ficou muito fácil pra mim. Você tá falando de você tá falando. Aí eu falei assim, apresenta. Aí ele falou, não, pode apresentar. Porque ele sabe que ele fala. Pontos fortes. Empatia, são excelentes ouvintes, é muito verdade. Até com os adolescentes a gente consegue ver ele aplicando essas situações. Compreende profundamente as emoções dos outros, mas ele tem dificuldade de compreender a dele. Profundidade, possuem visão profunda da vida e buscam significado para tudo que fazem. Tudo tem que ter propósito. Isso é uma coisa até que o Sr. Costa consegue trabalhar muito com a gente que é jovem lá no Mentoring, porque a gente só faz se a gente entender o propósito. Então ele até ensinou a gente, tipo assim, tudo que vocês fizerem, demonstre o que é o propósito. Porque sem propósito vai virar só uma chama e apaga rápido. Agora se tiver propósito, vocês podem ir que vai durar anos. Assim como é aqui, graças a Deus. Lealdade, são amigos leais e dedicados às pessoas que amam. Muito leal. Já vimos pelos dois, né? E depois que fizeram amizade, não se grudaram. Criatividade, contribuem para ideias inovadoras e originais em diversas áreas. Pontos fracos. Esse é o melancólico, os pontos fortes. Isso, esse é o melancólico, pontos fortes. Agora, pontos fracos do melancólico. Perfeição excessiva. Ou seja, esse é o problema porque às vezes ele acha dificuldade em encontrar tarefas que para mim ou para o Nandinho seria simples, para ele é mais difícil, porque às vezes, mas essa vírgula está errada, mas esse espaçamento do trabalho não está igual o trabalho inteiro, tem que estar tudo igual. Então, às vezes essas coisinhas irritam e faz ele mudar de humor, por isso que o humor variável, porque é uma coisinha simples, que vira uma coisa. Fica preso em detalhes menores. Pessimismo, a tendência é analisar tudo de forma profunda e levar para um viés pessimista, antecipando problemas e dificuldades. Pensa num casal com a pessoa positiva e a outra pessimista. Mas Deus tem que tratar, ele tá menos pessimista, bem menos. Gente, essa matéria é uma matéria curadora pra gente. Mas é melhor, foi bom pra eu entender mais ou menos. Por isso que é no final. Isolamento. Nossa, verdade. Ele é meio isolado. Isolamento. Melancólicos não podem ser, são mais introvertidos e preferem solidão. E isso pode limitar as interações sociais e oportunidades. A gente viu isso também, o tratar de Deus, quando a gente entrou no Mentoring. Porque quando a gente iniciou o Mentoring, né? Porque ele ficou assim, não, vai lá. Ele ficava, vai lá, tudo apoio. Te apoio, tô aqui. Se precisar, tô aqui. Mas tipo, vai lá, vai falar pro pessoal. Vai seguir. Aí hoje vê-lo que ele faz questão de
falar com os adolescentes, falar com... Chegou gente nova, ele vai lá, prazer, seja bem-vindo. Isso, pra quem é melancólico, é muito difícil. É uma conquista. Eles não gostam de ficar em grupo, assim, galera. Hoje o pessoal fala, bora. Ele fala, e aí, vamos? Vamos. Então vamos. Ele já gosta de ficar com a galera. Isso aí é muito curador difícil. Hoje é Karina que me prende. Viu, gente? E eu vou falar dessa parte, né, não me spoiler. A gente foi fazer um evangelismo, lembra que a gente foi na Lapa? Sim. Esse menino aí não é um missionário nato. Ele entrava nas cabanas lá dos cracundos lá. Ele abaixava a pessoa de costas. E um amor, assim, uma ousadia para falar com o pessoal que eu não tenho. Eu falava, Luiz, cuidado. Ele não, eu segurando, né? Porque eu tava lá, segurando na colericão, segurando e tal. Ele ia pra cima mesmo e falava com o pessoal e o pessoal sentia o amor que ele tem, né? Isso para um melancólico é muita transformação vitória. De Cristo. Muita transformação. Recebi uma foto dele sorrindo. Essa pode Sua natureza analítica pode levar a um julgamento mais crítico, tanto para si mesmo quanto para os outros. Então, ele tem mais dificuldade de fazer alguma coisa e alguém elogiar ele e falar assim, nossa, realmente fiz uma coisa legal. Não. Vai falar, não, nada a ver, Landinho é um pouco assim também. Você elogia, nossa, parece que você está xingando, porque eles não querem receber o elogio. Gente, mas ficou bom, ficou bonito. Desafios pra gente... desafios... como lidar com a personalidade melancólica? Encontrar um equilíbrio, porque eles precisam de perfeccionismo, mas eles também precisam finalizar tarefas, então eles precisam encontrar esse equilíbrio. Cultivar o otimismo, entendeu, né? Deus enviou eu. Habilidades sociais, que ele precisa treinar, graças a Deus tem dado os adolescentes e os jovens para treinar. E aceitação da imperfeição, se errou, vai continuar assim, tá tudo bem, ninguém vai morrer por isso. E buscar apoio, conversar com as pessoas, principalmente porque uma dessas personalidades leva à depressão. Muito melancólico tem depressão. Não porque melancólico ele é triste, é porque ele tem facilidade de se isolar. Para ele se isolar tá tudo bem. Então é muito mais fácil ele ficar em depressão porque ele se isolou sozinho e jogar para o mundo do que outra personalidade. Aí alguém tem que estar sempre de olho. Personagens, estou falando errado, né? Bíblicos com possíveis traços melancólicos: Elias, Jeremias e João. João Batista, né? João Apóstolo. O apóstolo? O apóstolo, conhecido como discípulo amado, João apresenta uma natureza contemplativa e mística de uma profunda compreensão dos mistérios de Deus. Então ele era bem contemplativo, que é uma característica do melancólico. No sentido da tristeza e tal. Dos contemplativos. Profundidade. Até olhando ali para ele, escrevendo o Apocalipse. Não enxergava o João assim, não, melancólico. Mas é um traço, né? Não estou criticando, mas eu não tinha. Não é completo, é só porque possui um traço. Entendi. Uma lista de quem possui traços, por exemplo. Não que são totalmente. Jacó, Salomão, Elias, Eliseu, Jeremias, Isaías, Daniel, Ezequiel, todos eles possuíam esses traços. Legal. Bom, o mais conhecido que a gente tomou para a gente explicar é Moisés. Moisés é conhecido por sua liderança, mas ele também demonstrava momentos de profunda dúvida e angústia. Então a gente escolheu ele. Por isso que ele tinha momentos de solidão, momentos no deserto, porque ele era essa pessoa que ele estava sozinho, conseguia ficar sozinho e não entrar em crise, porque ele gostava desses momentos. Então sempre que ele precisava fugir, sempre ele fala com Deus, né? Mata-me, Senhor, não aguento mais esse povo, mata-me. Mas ele não quer morrer. Não quer morrer, mas é puro drama, pura melancolia. Não aguento mais esse povo. Verdade. Uma das personalidades de Moisés, tá? Agora eu vou falar todas as personalidades que o melancólico tem, que é apresentado em Moisés. Que é talentoso, ele foi educado com muita sabedoria pelos egípcios e ele era poderoso nas palavras. Apesar de ser duro nas palavras, ele era poderoso nas palavras. Ele falava e era muito bom. Abnegado, que significa desejo de sacrificar-se. Ele também era, pois ele tinha muita fé e ele, já adulto, recusou ser chamado de filho da filha do faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus do que desfrutar do pecado, desfrutar do pecado que era o Egito na época.
um monte de coisa, complexo de inferioridade, que foi o que eu falei, Moisés tinha muito complexo de inferioridade, exatamente pelo que o pastor Daniel falou. Deus falava para ele, olha, você vai falar, mas eu não tenho talento, mas eu não sei falar. Quem sou eu para me apresentar para os faraós? Aí, o que eu vou falar? Que direi eu? Aí eu coloquei uma observação, eu não conheço teologia. Porque é o que a gente fala, o que o melancólico vai falar. Você fala, vai evangelizar, mas o que eu vou falar? Sim. Eu não conheço, eu não estudei. É sempre o mesmo assunto. A ira de Moisés, ele tinha muita ira na demonstração das escrituras. Era, Moisés irou-se contra eles. E tem vários irou-se, vários versículos com a palavra irou-se. Nem toda ira é censurável, mas a ira é autoindulgente, desagrada a Deus e leva a graves pecados. Então é uma coisa que o melancólico precisa tratar e que Moisés foi tratado. Depressão, Moisés, a gente procurou, eu fiquei um pouco na dúvida, mas Moisés é um dos 3 servos que ficaram deprimidos a ponto de se desesperar a vida e pedir que Deus pedisse para morrer, que é a parte que você falou. Números dos 11, capítulo 10. Outros 2 foram Elias e Jonas, que também fizeram esse mesmo draminha para Deus. Senhor, eu não confesso que eu já fiz esse drama para Deus também. Por isso eu não fico agora, eu falei, Senhor, me leva, Senhor. Mas ele deu filho. Perfeccionismo, mas esse também era muito perfeccionista. E o Senhor lhe deu, por conta dele saber que ele era perfeccionista e que ele queria muito cumprir aquilo com perfeição, Deus concedeu a ele os detalhes das leis. Então ele é quem escreveu as leis cerimoniais, os mandamentos. O melancólico, ele é um cara que ele é muito inteligente e ele sabe que ele é inteligente, mas ele não se vê numa posição que o sanguíneo para ele é confortável. Entendeu? O sanguíneo não tem nada, o sanguíneo é fumaça. Mas o sanguíneo ele fica confortável em estar aqui em cima. O melancólico, ele tem toda a bagagem, mas ele não se sente confortável em estar aqui em cima, porque ele vai se acusar. Eu não sou capaz, eu não posso. Mas ele sabe que ele sabe que ele tem, mas ele não se vê confortável. Exatamente. Até assim, é muito mais fácil você ver um sanguíneo, porque eu assim, pela minha personalidade, eu vejo assim, muito coach. Muito coaching, é fácil pro coach ser sanguíneo. Mesmo que ele não tenha bagagem nenhuma, ele consegue falar e enganar todo mundo. Pra ele é fácil, porque é fácil pra ele estar no centro das atenções e mesmo sem conteúdo. Agora, pro melancólico, até pro fleumático, isso é um absurdo. Nem que ele tiver saber tudo, ser o melhor técnico do mundo, ele não consegue falar assim. Fala para um público, para ele é um sacrifício. Você é muito bom na sua área. Não, eu tenho muito que aprender. Você sempre tem essa resposta. É a autossabotagem. Muito triste. Bom, sobre o perfeccionismo, eu coloquei como exemplo quando Moisés teve sua conversa com o seu sogro, o Jetro, né? Que ele queria fazer tudo, ele queria tomar tudo para si. Também é uma coisa do melancólico, como ele é perfeccionista, então ele acha que, tipo assim, deixa eu fazer sozinho. Não preciso de ajuda, não. E aí acaba que ele toma muita tarefa só para ele, não percebe que ele não consegue delegar. Então, ele tem essa dificuldade, e na conversa com o Jetro fala para ele, não, deixa as pessoas ajudarem, são bons também. E aí ele aprende isso. Então, Deus vai, todas essas coisas que eu falei, todas as passagens têm um tratamento de Deus. Deus vai tratando ele. Ele mostra, Deus não esconde na Bíblia o defeito dessa personalidade, mas você logo vê depois Deus tratando essa mesma personalidade. E a lealdade de Moisés, que é uma característica boa, né? Positiva. Ele era muito leal a Deus, foi por isso que Deus deu ali, porque sabia que ele ia ser leal, que não ia quebrar isso, mesmo que toda a multidão fizesse o contrário, ele ia ficar irado, mas ele não ia voltar atrás, que é uma personalidade muito boa de Moisés. E aí a gente apresenta isso, esse é o nosso trabalho. Aí eu reconheço que sou um pouco sanguínea. Sou um pouco sanguínea, mas Deus tem tratado, que eu tenho melhorado muito. E até foi legal que a gente estava conversando no começo, essa frase que a gente já falou no final do trabalho dela, né? Que quando as pessoas reconhecem você com outro temperamento, é Deus te tratando, fiquei muito feliz, que é verdade. E ela falou, nossa, mas eu não achei que você era tão sanguínea. Eu falei, porque Deus trata. Então eu estou um pouquinho mais cromática, um pouquinho mais colérica, um pouquinho
outras personalidades do que não, temperamento do que não sanguíneo. E eu vejo que, como eu disse, o Luiz tem sido muito tratado também nessa mesma área, com Deus puxar ele para fazer escola bíblica, falar seu centro, todo mundo fica olhando para ele era muito difícil. Hoje dar aula para ele, eu fico feliz, mas eu tenho que ficar sempre lá, não, calma, vai dar certo, não precisa ficar nervoso, né? É sempre, gente, muito legal. E o Nandinho, fleumático, raiz. Todo mundo já viu a personalidade dele, não tem como falar que não é. Mas é bem legal ver também todos as qualidades, sabe? Que ele é calmo, ele é tranquilo. Então, de nós dois, o Luiz vai ficar, meu, não vai dar certo. E eu vou ficar, não, vamos fazer isso, vamos fazer. E o Nandinho vai falar, gente, calma, vamos fazer desse jeito, sabe? Sempre tem alguém ali pra falar. Não, acho que vai ser melhor se a gente escrever dessa forma. Deus é tão bom, né? Deus equilibrou tudo. Acho que só o grupo delas, que as três é fleumática, né? Vocês três, mas tem uns traços que ajudou, assim. Mas você vê que os grupos, né? Tem esse equilíbrio, né? Todos esses grupos, assim, a gente não fez nada pensado, né? A gente, cada um. Mas você percebeu que como a gente descobriu, a gente se identificou, e aí você percebe que você conseguiu trabalhar melhor. E aí, Caio? Como foi trabalhar com Pra mim é fácil. Pra mim é mais difícil lidar com o Luiz. Você sabia disso? Não. Antes de é mais difícil lidar com o Luiz do que com o Nandinho. O Nandinho é calmo, então ele me aguenta. A minha agitação, entendeu? Ele aguenta a minha agitação e ele fica tipo... Tá bom, não, tá bom, porque ele é muito calmo. Então eu fico, não. E ele fala, não, tudo bem. Vamos pensar. Ele não fala não na hora. Agora o Luiz já não, o Luiz já fala, não vai dar certo, não, vamos fazer diferente, já é mais assim. Mas hoje eu aprendi a lidar mais com o temperamento dele. Eu tava falando pra vocês, ontem ele veio dar a última aula, pelo fato de ser a última aula, eu te expor, tá bem expondo. Ele tava bem nervoso, depois de toda a aula expondo, ele tava bem nervoso e ele tava bem ansioso. O trabalho deles não foi sobre Moisés, foi sobre... Não, foi sobre temperamento. Moisés foi e ele tava bem nervoso. E aí eu percebi, como ele já tava lendo o trabalho, né? Vamos fazer outra coisa. Aí que ele tava muito tenso, assim, ele ficou calado o dia inteiro. Fizemos um monte de coisa. Saímos, fomos no médico, trabalhou, voltou pra casa. E ele calado, gente, calado. E eu fiquei, não, isso tá tudo bem. Não, eu sou amada, não vou me sentir triste, não vou ficar mal. Por quê? Porque a personalidade dele já tá escrito. Se ele achar que tem algum defeito, ele vai buscar o isolamento. Aí eu fiquei, não, a aula vai ser maravilhosa, vai dar tudo certo. E foi. E passou, né? E passou. Gente, vai ser muito engraçado. Passou a aula, ele é outra pessoa. É tipo, nossa, amor, e aí, o que você achou? Você vai... Nossa, eu sou igreja. Mas é muito legal ver o tratar de Deus na personalidade. Parabéns, Que da hora, hein? Sorriso. Cadê a pastinha? E depois eu tenho que tirar do seu livro, porque o seu livro tá tudo torto de costa, na foto. Tem que tirar todo mundo depois com as coisas também, né? Pra gente tirar. Pega um trabalho aí, pega o nosso. Você já desligou? Tô entrando na frente da câmera. A gente fez um...